Então, vamos lá, pessoal. A ideia é a gente falar para vocês de uma técnica adotada para tratamento de ações corretivas, de modo que elas sejam eficazes, usando a técnica das 8 disciplinas para solucionamento de desvios. É uma técnica que a gente abrevia como 8D, metodologia 8D de solucionamento de desvios, tá? Então, vocês vão ver que a gente vai percorrer 8 etapas, e aí nós vamos detalhar cada uma dessas etapas, de modo que a gente consiga percorrer um ciclo PDCA dentro da metodologia de solucionamento de desvios, tá? Qual que é o primeiro D? O primeiro D é definir uma equipe que seja multidisciplinar e que tragam pessoas que consigam agregar informações, experiências, dados dentro das investigações, das propostas de correção, de ação corretiva, de avaliação de eficácia. Então, nós vamos primeiramente montar uma equipe para trabalhar dentro dos desvios. No segundo D, nós vamos parar para descrever claramente qual é esse desvio, qual é o problema. E a gente sabe que muitas vezes a gente não consegue solucionar uma causa raiz de modo eficaz se a gente não conhece claramente o problema. Então, o ato de descrever o desvio também é extremamente importante. Então, nós vamos ver algumas técnicas para essa descrição de desvios, tá? Depois nós vamos pensar no terceiro D, nas medidas de contenção, nas correções, nas ações imediatas, nas ações de bloqueio, para evitar que o problema continue na cadeia produtiva, na nossa sequência aí de operações, e para conter o desvio, para que ele cesse e não interfira, não impacte ainda mais na tratativa dos processos que a gente está tendo. Então, primeiro D define equipe, segundo D descreve o problema, e faz uma medida de contenção para estancar o que está acontecendo ali de desvio. A partir do 4D, a gente vai começar a pensar na causa raiz desses desvios. Quais ações a gente pode conduzir para tentar conseguir chegar numa causa raiz que seja realmente a fonte geradora daquele desvio? É só atuando na fonte geradora que a gente vai conseguir efetivamente sanar o problema para que ele não tenha recorrência, né? Para que ele não volte a acontecer. Então, a ideia no quarto D é a gente implementar as medidas que são válidas para investigar a fonte geradora do problema. Nós vamos pensar em algumas técnicas, algumas vocês já conhecem, a gente vai recapitular, mas pensar em técnicas de investigação de causa raiz, tá? O quinto D é pensando que a gente já sabe qual é a causa, a fonte geradora do problema, é a partir de agora, então, a gente pensar que ações vão conseguir atuar naquela causa raiz. Que ações corretivas vão efetivamente atuar na causa raiz, de modo a evitar a recorrência. Então, a gente cria o plano de ação com a definição de ações, responsáveis, prazos e todo mais que a gente vai ver no quinto D. No sexto D, a gente efetivamente vai implementar as ações corretivas, colocar as ações corretivas em prática, controlando os seus prazos, as suas responsabilidades, para que as ações possam, então, atuar naquela causa que a gente planejou lá atrás, tá? O sétimo D, já caminhando para o final aqui da metodologia, é avaliar se as ações realmente foram eficazes para evitar a recorrência do desvio. Será que tudo aquilo que eu planejei realmente conseguiu atuar no foco da causa raiz para que esse problema não volte a acontecer na organização? Então, é isso que a gente vai pensar no sétimo D, avaliação de eficácia para evitar a recorrência desse problema. E para fechar a metodologia, a gente fecha esse trabalho de investigação de causa, de tratamento da não conformidade, com o reconhecimento dos participantes, com a divulgação daquilo que gerou mudança, de novos procedimentos, novas práticas. A gente conclui esse processo parabenizando a equipe, reconhecendo a equipe e divulgando as informações que geraram aí de ações, né, para que virem um aprendizado para todas as áreas. São esses passos que nós vamos seguir dentro da metodologia 8D. Nós vamos detalhar cada um deles, agora foi só uma apresentação inicial, mas a ideia então vai ser a gente, ao longo dessa manhã, percorrer cada um desses elementos, ok? É importante que a gente pense de pelo menos 2 tipos de posturas que a gente pode ter mediante um desvio, tá? Todo mundo já deve ter passado por isso, gente, que é a postura reativa. A gente teve um problema de qualidade, de segurança de alimentos, eventualmente uma não conformidade numa auditoria importante,
Teve um desvio identificado por um consumidor, por um cliente. Primeira coisa que a postura reativa vai fazer é apontar o dedo, achar um culpado. Não está preocupado em achar a solução, está preocupado em achar um culpado. Ou se defender já, né? Não foi comigo. Não, mas eu avisei. Mas eu falei que era assim. Até mesmo uma hostilidade, não querer participar de uma investigação. Não, isso não é comigo, né? Eu não vou tratar disso. Eu não tenho nada a ver com essa história. Se ocultar, né? Até gerar muitas vezes um constrangimento para as pessoas ali. É óbvio, né? Vamos falar que o óbvio precisa ser dito, mas é óbvio que esse tipo de postura não contribui para a gente poder fazer uma boa metodologia de investigação de causa, de plano de ação, de ações que vão realmente atuar na causa raiz. Então, a gente precisa sempre se autoavaliar para garantir que nós não estamos tendo esse tipo de postura. Buscar culpados, apontar os dedos, o falar que eu já tinha avisado, mas isso eu já avisei, não ajuda na solução, pessoal. Então, o que a gente precisa é sempre olhar para a solução. Pouco importa apontar dedos, né? Dizer quem foi. Isso não vai resolver o nosso problema, e muito menos no longo prazo. Vamos pensar de modo a avaliar causa raiz, plano de ação para causa raiz, para evitar a recorrência dos desvios. O que a gente espera das posturas mediante um desvio é muito mais uma postura participativa. Estamos ali para buscar a melhoria, a solução. Então, quem pode nos ajudar com esse tema? Que opiniões são válidas para que a gente possa evoluir nessa investigação? Quem pode contribuir com alguma sugestão? Quem coopera nesse trabalho? O foco tem que ser a melhoria contínua. Ok, o desvio aconteceu, o que a gente tem que fazer para ele não acontecer mais? Então, a ideia da nossa postura, de todos aqui que estão participando do treinamento, é tentar se enquadrar dentro da visão participativa, com abertura, se sentindo à vontade para discutir, atuando com sinceridade. Eu sei, eu não sei, eu não sei. Então, a gente vai buscar informação, vamos conversar com quem sabe, vamos falar com as pessoas que estão envolvidas, vamos verificar se algum contato nosso já passou por uma situação similar a essa, onde a gente pode também aprender, ganhar informação com outras pessoas. O que a gente espera é reconhecer de verdade o problema, observar como ele está acontecendo, estabelecer as possíveis soluções e aplicar soluções. Nós não queremos ter uma postura de caça às bruxas, tá? Então, a gente espera que todo mundo aqui, sempre mediante um desvio, tome uma postura de visão participativa. Isso vai nos ajudar muito, pessoal, a atuar numa empresa que foca em melhoria contínua. Eu trouxe 2 exemplos aqui que são gráficos muito tradicionais quando a gente fala de desvios, que é o gráfico da empresa Serrote e o gráfico da empresa Escada. Percebam que aqui na empresa Serrote, quando a gente está pensando nesse eixo de melhoria e no eixo do tempo, ela vai subindo e descendo, né? Subindo e descendo. O que é isso? Muitas vezes a gente se empenha em fazer uma ação corretiva, discutir, mas a gente não faz a atuação na causa raiz, a gente não sistematiza os procedimentos, a gente não divulga para os envolvidos as ações, a gente não melhora efetivamente o processo, só faz muitas vezes uma ação de correção, aí ao longo do tempo, o problema volta a se repetir. A gente faz rapidamente alguma contenção, dá mais um tempo, volta a se repetir. E a gente não consegue atuar efetivamente na causa raiz ou atuar com constância, né? Com uma ação de eficácia que previna a reocorrência. Então, esse tipo de empresa é aquela empresa onde a gente tem normalmente a repetição dos cenários de não conformidade. Eu tenho uma auditoria um ano, no outro ano as mesmas não conformidades acontecem, no outro ano, de novo, se repete a mesma não conformidade. Mas eu fiz plano de ação, Gisele, eu atuei nesse desvio, a gente conversou com todo mundo, não atuou na causa raiz, as ações não foram bem implementadas, as ações não tiveram a sequência que deveriam ter tido para evitar que ela voltasse a acontecer. Então, isso degenera o seu sistema de tratamento de não conformidades, tá? Eu dei o exemplo de não conformidade de auditoria, mas poderia ser qualquer desvio, reclamações de cliente que são todos os meses o mesmo, pelo mesmo motivo de reclamação de cliente, reclamação de consumidor que todos os meses são pelos mesmos motivos. Então, a gente não consegue ver um gráfico como, por exemplo, a empresa Escada, onde aqui no eixo de melhoria e tempo a gente consegue perceber a evolução
dos cenários. Evidenciei um desvio? Roda o ciclo PDCA, nós vamos falar um pouco dele na sequência também, instituo ele dentro de uma rotina e melhora aquele desempenho. Depois de um passar do tempo, eu volto a ter algum desvio, não o mesmo desvio, outros desvios que acontecem no cenário da empresa, de mudança, de agilidade, de troca de pessoas, de novos produtos, de novos processos, é possível que os desvios aconteçam. Roda o ciclo PDCA novamente, institui ele na rotina, outros desvios aparecerão, e aí a gente vai dentro de uma escada, atuando com melhoria contínua, e não a repetição dos mesmos problemas, como nesse gráfico inicial aqui da empresa Serrote, tá? Então, essas posturas que nós acabamos de falar estão muito ligadas a essa visão de melhoria contínua, né? A postura reativa sempre tende a repetir esse gráfico Serrote, a postura participativa tende a repetir o gráfico escada, onde a gente, a partir dos desvios, consegue melhorar o nosso desempenho, ok? Vamos conceituar o que seria esse desvio, o que seria a não conformidade. Não conformidade é o não cumprimento de um requisito. E isso, gente, é extremamente amplo, né? Gisele, qual requisito? Pessoal, podem ser vários requisitos. Não atendimento a um requisito de uma norma, de uma especificação técnica de matéria-prima, de embalagem, de um material auxiliar, de um produto acabado, de um processo. Não atendimento a um requisito legal de MAPA, Anvisa, as visas municipais, as visas estaduais. Algum requisito que foi acordado com o cliente. Então, nós temos requisitos a serem cumpridos baseados no core da Coca-Cola, baseado na Latam, baseado naquilo que a premissa do meu cliente estabelece para mim. Então, eu não atender o requisito do cliente também configura como uma não conformidade. Os nossos próprios critérios internos, aquilo que a gente sistematizou em uma instrução de trabalho, em um procedimento, a gente que escreveu. Mas, Gisele, na norma não fala assim, na legislação não fala assim. Fui eu que escrevi que faria isso 3 vezes por turno. Mas acabou que não deu, acabamos fazendo só uma vez por turno. É uma não conformidade, porque não cumpre um requisito que você mesmo, organização, instituiu. Então, mesmo sendo um critério interno dentro de um procedimento de uma instrução, configura uma não conformidade, porque você, como companhia, desenhou que seria cumprido daquela forma, ok? Também é uma não conformidade o não atendimento a um acordo comercial, que pode ter parâmetros relacionados à qualidade, segurança dos alimentos, a meio ambiente, saúde e segurança, sistema de águas, qualquer acordo comercial que foi firmado pode gerar uma não conformidade. E também parâmetros corporativos, que muitas vezes vêm de uma unidade central da companhia, e a gente cascateia esse parâmetro corporativo para dentro do nosso cenário, e o não cumprimento de um padrão corporativo também configura uma não conformidade. Por definição, não conformidade é o não cumprimento de um requisito, ok? Isso gera diversas possibilidades de consequências não desejáveis, né? Desperdício, insatisfação, algum defeito, dano, acidentes muitas vezes, reclamações de clientes, de consumidores, mortes, doenças, recalls, exposição na mídia. Então, cada tipo de não conformidade pode gerar uma série de consequências. Existem não conformidades que estão diretamente atreladas à certificação. Então, não ter uma certificação é um requisito comercial para eu continuar fornecendo para aquela empresa. Então, eu não atendendo aquele requisito normativo, me gera uma não conformidade que eu não vou mais conseguir fornecer produto para aquela empresa. Eu não mantenho a certificação, né? Eu não cumpro um padrão estabelecido junto ao meu cliente, eu não atinjo uma nota mínima para fornecimento, para ficar como um fornecedor aprovado daquela companhia. Então, isso é muito impactante para a organização. A gente, infelizmente, já vê muitos casos onde as empresas não conseguem cumprir os seus prazos de certificação, prazos acordados via contrato com os seus clientes, empresas que se certificam, depois, na primeira manutenção da certificação, na segunda manutenção, acabam perdendo a certificação. Danos, né, irreparáveis à saúde, como morte, desenvolvimento de doenças, processos legais. Então, é uma preocupação e é por isso que a gente está aqui, então, reunido para poder discutir ferramentas, né, para tratar efetivamente essas causas e evitar que esses cenários se repitam dentro das empresas de vocês, ok?
Vamos trabalhar também, pessoal, em 3 conceitos que são importantes quando a gente está falando de tratamento de não conformidades, tá? Ação preventiva, ação corretiva e correção. Ação preventiva é quando a gente vai implementar uma ação para eliminar uma causa de uma possível, de uma potencial não conformidade ou qualquer outra situação indesejável. O desvio ainda não ocorreu. Eu quero prevenir a ocorrência daquele desvio. Então, eu faço uma avaliação de tendência, por exemplo, e vejo que sempre eu estou tendo pontos muito próximo do limite inferior ou do limite superior daquela minha medição. Nossa, a gente está sempre aqui ficando bem perto de escapar do nosso limite. Vamos já fazer uma ação de prevenção para evitar que a gente saia do controle. Eu já tive 2, 3 auditorias que me alertaram sobre aquele tema da manutenção. Me alertaram, ainda não virou uma não conformidade. Já vamos atuar? Já vamos fazer alguma ação para melhorar esse cenário? Então, o desvio ainda não aconteceu. Eu não quero que ele ocorra, eu quero prevenir a sua ocorrência. Então, eu atuo de maneira preventiva, eliminando as suas causas. A diferença para a ação corretiva é que a não conformidade, o defeito ou uma situação indesejável já ocorreu e o que eu quero fazer é evitar que ele se repita dentro do meu contexto. Então, o que eu faço é uma investigação de causa, mas de um cenário onde o desvio é fato. Não é que eu estou prevenindo que o desvio ocorra, como na ação preventiva. Na ação corretiva, eu já tive o desvio identificado, eu tenho que implementar ações que vão garantir que ele não vai mais se repetir. Ele vai parar e não vai ter mais esse cenário dentro da empresa. Já a correção, ou ação imediata, contenção provisória, ação de bloqueio, a correção é uma ação que elimina a não conformidade, o efeito da não conformidade, o que a não conformidade está gerando, e evita que ela se alastre, siga nos processos, na nossa cadeia produtiva. Eu atuo no problema. Eu estou com um problema de funcionamento de um filtro dentro da minha linha. Interdita a linha, substitui o filtro, muda o fluxo do processo para outra tubulação, para outra sequência que você tem. Isso é só uma correção. Ela não está atuando na causa, ela não está investigando ações para evitar que isso volte a se repetir. Então, a correção, ela olha o que está dando errado, o que está tendo o problema. Nossa, estou morrendo de dor de cabeça, vou lá e vou tomar um remédio. Isso é só uma correção. Não é uma ação corretiva. A ação corretiva, eu preciso investigar esse motivo da dor de cabeça. Vou passar no médico, vou fazer um exame, ter que fazer um tratamento, vou ter que fazer uma atividade física. O que eu vou ter que fazer? Então, a correção, ela atua no efeito, no que o problema está causando para a organização, a modo de que a gente faça uma correção, uma ação imediata e cesse a evolução daquele problema. A correção, pessoal, ela é uma das partes do tratamento de não conformidades. A gente tem muito problema em empresa do gráfico serrote quando a empresa só faz correção nos seus planos de ação, só atua no desvio e não na causa raiz do problema. Então, uma das consequências da gente se precipitar numa ação corretiva, não trabalhar com uma equipe multidisciplinar, não trabalhar com a visão de várias pessoas ali, com boas ferramentas de análise de causa, é muitas vezes a gente só fazer correção. Tem o desvio, faz a correção, não faz a ação corretiva. E aí volta a ter aquele gráfico serrote de sempre ter as mesmas repetições de não conformidades, tá? Então, tomem cuidado para evitar que a gente se depare frente aos desvios e só faça uma ação imediata, não faça uma ação corretiva. Então, toda vez que a gente tiver um desvio que impacte dentro do seu sistema de gestão, e aí, gente, é sistema de gestão integrado. A gente usa muitos exemplos de qualidade e segurança de alimentos, que é a nossa atividade core, mas qualquer desvio dentro da companhia tem que ser olhado do foco de ação corretiva, não é só correção. Ação corretiva de modo a evitar que esse problema volte a se repetir, ok? Então, tomem cuidado quando a gente estiver montando aí os planos de ação, para a gente não ficar só na correção. Investigar a causa raiz e aí fazer efetivamente ação corretiva. Vamos relembrar um conceito importante também quando a gente está falando de tratamento de não conformidades, que é o ciclo PDCA. O ciclo PDCA é aquele ciclo de melhoria contínua, onde a gente planeja as ações,
executa as ações, checa se as ações que eu planejei realmente saíram conforme aquilo que foi desenhado, ela alcançou aquele resultado. Se na checagem eu tenho situações onde a ação poderia ser melhorada ou ela não surtiu efeito, eu vou para o A, para o action, para tomar ações. Essas ações podem ser preventivas, de melhoria, corretivas, né? Mas eu planejo, executo. Será que o que eu executei saiu conforme o planejado? Realmente deu o resultado que eu queria? Eu tomo ações que podem ser para tratar um desvio que ainda não foi, né, resolvido ou para melhorar aquela ferramenta que eu implementei. E dentro do ciclo PDCA, é importante a gente pensar que a própria ferramenta 8D está desenhada dentro de um ciclo PDCA. Definir o time, a descrição do problema, o D1 e o D2, são etapas de planejamento. Quando a gente está pensando no D3, no D4 e no D5, que é fazer a correção, fazer a investigação da causa raiz, implementar as medidas, escolher as medidas de controle, eu estou na execução. Quando eu vou para a implementação e checagem da medida de controle, eu estou fazendo a verificação do check. Prevenindo a recorrência, eficácia e reconhecimento são as ações de melhoria, ou ação para tratar uma ação que ainda não foi tão eficazmente implementada, que a gente pode ter uma melhoria. Eu volto dentro do ciclo PDCA e rodo novamente. Então, olhar para os desvios e pensar na tratativa como ciclo PDCA é fundamental. Muitas vezes eu e a Gil estamos revisando algum plano de ação, a gente sempre volta nesse ciclo e fala, mas equipe, a gente não colocou PDCA nessa ação corretiva. Muitas vezes é uma ação corretiva, mas essa ação está rodando o ciclo PDCA para esse desvio? Não está. Muitas vezes um desvio vai ter 4, 5, 6, 10 ações. E essas ações devem percorrer o ciclo PDCA, senão a gente fica em ação que está muito no do, só na execução, mas não tem por trás um planejamento, um procedimento, uma reunião com outras pessoas envolvidas. A avaliação de eficácia é muito pobre, não tem uma avaliação de eficácia com algum indicador, com alguma avaliação específica para poder dizer se foi eficaz ou não e vai gerar um action ou não, tá? Então, é muito importante que quando vocês forem desenhar os planos de ação, pensem se as ações corretivas que vocês estão estruturando também estão seguindo o ciclo PDCA, para que a gente possa percorrer a melhoria contínua e, né, nos enquadrarmos lá no gráfico da empresa escada, roda o PDCA para cada desvio, para realmente poder ter evolução aí dentro das ocorrências da companhia.